Sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro de palestra pública e passes. E antes de fazermos a prece inicial e passarmos a palavra ao Carlos Alberto, essas 3 últimas semanas nós temos dito que no mês de fevereiro nós só teremos um encontro de tratamento físico e espiritual no dia 9. E que a única terça-feira que a nossa casa não vai funcionar, é na terça-feira de carnaval, porque a nossa rua aqui vira Marquês de Sapucaí do Distrito Federal. Então, não há como a gente conseguir sintonia para a gente realizar a nossa tarefa espiritual nesse dia. Então, infelizmente, depois de tantos anos, nós não podemos trabalhar nesse dia, que é um dia que a espiritualidade necessita muito do suporte espiritual para recolher, para assistir entidades desencarnadas que se enfiam na folia, né? E que muitas das vezes são espíritos que estão ali em estado de desespero, de loucura, de depressão, de vícios humanos, precisando do socorro amigo. Hoje, a palestra do nosso querido amigo Carlos Alberto, o tema é oportunidade, com base em João, capítulo 7, versículo 6, examinado por Emmanuel, no capítulo 73 do livro Caminho, Verdade e Vida. Antes de mais nada, damos as boas-vindas ao nosso irmão que retorna às suas atividades, à nossa casa, na área da palestra, de estudos, e seja bem-vindo para este trabalho da noite de hoje, no qual teremos o prazer de ouvir as suas reflexões. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente, fortalecendo, orientando e iluminando os pensamentos do nosso palestrante Carlos Alberto, que está, ao longo destes anos, nos dando suporte com seus estudos, com as suas reflexões, com as suas atividades espirituais. Que possamos, na noite de hoje, ouvi-lo, compreendermos a mensagem que ele nos trará como advertência para iluminar as nossas consciências e os nossos caminhos no bem comum. Senhor, que a sua luz se faça presente entre todos nós, como também daqueles que nos acompanham remotamente na noite de hoje. Graças a Deus. Passamos a palavra agora ao Carlos Alberto, para que ele possa dirigir os estudos da noite de hoje. Uma boa noite a todos os que se encontram presencialmente na CEF, aos que estão em sala virtual, como me encontro neste momento, mas agradecendo a oportunidade que a CEF sempre nos oferta de podermos falar alguma coisa de um modo reflexivo dos conteúdos do Evangelho do Senhor, ao qual todos nós somos beneficiários pela luz, pela clarividência, pela efetividade de possibilidades de melhora quando passamos a ter em nossas vidas graças a este Senhor de amor. Quando nós estamos falando em oportunidade,
Eu estou, neste momento, tendo a oportunidade de poder dizer algo em cima daquilo que outras mentes avançadas e reflexivas fizeram sobre o mesmo tema. Esse sentido de oportunidade é tradicionalmente entendido como um momento favorável, um acaso propício, ou uma conjunção de circunstâncias que favorece o avanço pessoal ou coletivo. É vista pelo lado positivo, porque essas mesmas circunstâncias, essa mesma situação que pode estar no entorno de outras criaturas, elas podem não ver, podem não sentir como oportunidade. Exatamente por isso que Jesus chama a nossa atenção. Quando em João 7:6, ele nos diz que o nosso momento é agora, o dele é outro momento. No nosso roteiro de estudo, nós vamos ver o fundamento doutrinário, que está no Evangelho, a fenomenologia do trabalhador, o que o trabalhador faz quando surgem as circunstâncias, os meios e os recursos que lhe chegam ao alcance, transformando esses recursos pelo seu próprio movimento dentro das suas escolhas como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de prestação de auxílio, de testemunho da lei natural, porque tudo o que acontece conosco está esculpido na lei natural. Lei natural que está na nossa consciência, como afirma a questão 521 do Livro dos Espíritos. Então Jesus lhe diz: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre pronto. Nós vamos ver que a oportunidade, ela acontece de uma forma multidisciplinar, além da visão doutrinária, que é o motivo da nossa abordagem de hoje. Ela está dentro das relações pessoais, ela está dentro do conjunto cultural onde nos encontramos, ela está dentro de todo o enfechamento que a sociedade também oferece para os seus constituintes, e nós vamos ver que, diante dos mesmos fatores, pessoas diferentes têm atitudes e ações diferentes, com, consequentemente, resultados diferentes em suas vidas. É por isso que, dentro do conhecimento tradicional da ciência, é dito que um corredor com muitas portas é um corredor com muitas oportunidades, que não são iguais para todos, em que cada porta se apresenta para aquele indivíduo, para aquela pessoa, de um modo muito particular, que está afeiçoado, que está interrelacionado com todos os seus conteúdos ancestrais. Durante a festa do tabernáculo é quando Jesus diz exatamente isso. Ele responde aos irmãos que os instigavam a se manifestar publicamente. O mestre distingue claramente entre o tempo divino, vinculado à sua missão, uma missão messiânica específica, e a oportunidade humana comum. Nós nunca podemos esquecer que em cada instante, onde nos encontrarmos, com as pessoas que estejam ao nosso redor, com os meios que estejam ao nosso alcance, tudo isto são dádivas que Deus coloca para que nós possamos interagir com o esforço próprio, mediante as nossas escolhas, e daí extrair o que nos seja favorável e propício ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. A Terra está aplainada, ela está
molhada, choveu recentemente. Existem sementes que são propícias ao desenvolvimento naquela terra. Cabe a mim, então, fazer uma pequena cova, colocar o número correto de sementes, dependendo da espécie, aguardar que esta chuva continue, porque eu sei que está num período de chuvas, e meses depois eu terei a oportunidade da colheita. Todos os insumos, todos os meios que eu estou me utilizando são dádivas de Deus. A terra com os nutrientes, a chuva que a umedeceu, permitindo um trânsito melhor entre esses recursos e a semente que vai despertar da sua letargia. A planta vai seguir o seu curso e, dentro do tempo correto, ela vai apresentar o fruto para a colheita daquele que se esforçou em fazer pequenos movimentos. Porque nunca é o lavrador que produz absolutamente nada. Ele apenas coloca no local correto, ele trabalha para que pragas não venham infestar, para que, eventualmente, ele possa corrigir este ou aquele lugar, o espaço do plantio em que a terra não seja exatamente homogênea, mas os recursos primários, todos eles, são dádivas divinas. E isto está em tudo. Está na nossa vida, está no corpo que estamos, neste momento, utilizando da reencarnação, está na programação que uma espiritualidade muito avançada preparou, examinando a nossa ancestralidade, examinando a nossa bagagem kármica, examinando as nossas necessidades prementes do momento e de olho no futuro da nossa caminhada, que por Deus está reservada à glória, à aventura, ao progresso, ao aperfeiçoamento constante e contínuo que ele permite e proporciona às suas criaturas. Enquanto que a missão de Jesus obedecia um calendário providencial, e ele diz isso nas bodas de Caná, quando Maria pede que ele equacione uma forma de voltar a suprir o vinho que havia faltado no momento crucial daquela festa de casamento. E ele diz que o momento dele ainda não era aquele. Diferente disso, a oportunidade humana de servir, de trabalhar, de agir, é desde antes do nosso renascimento. Esse preparo acontece nos sítios da erraticidade. Antes de aqui chegarmos, tudo foi adredemente preparado para que a nossa reencarnação seja um conjunto de oportunidades de crescimento, de superação, de reparação e, ao mesmo tempo, de atuarmos na verdadeira caridade, auxiliando sempre a quem quer que seja, independente do lugar e dos meios que estejamos manejando. Então, para cada um de nós, a oportunidade é o hoje, é este instante, é este momento que estamos, nesse momento, conversando e vocês nos ouvindo. A reflexão do Senhor nos chamando. Ele nos chamando para que nós possamos seguir os seus mandamentos que já os conhecemos. Como repetidamente colocamos aqui, no Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, lá em Mateus 5:3 a 5:11. E ele diz que aquele que segue os meus mandamentos não andará em trevas e terá luz da vida que tantos desejamos, luz que proporciona harmonia, bem-estar, felicidade, tranquilidade e bem-estar para nós e para todos aqueles que conosco partilham experiências comuns no núcleo familiar, no conjunto das amizades, nas relações de trabalho, na sociedade na qual estamos também matriculados. Há uma distinção entre kairos com K, que é o tempo oportuno e qualitativo, e o cronos, que é o tempo cronológico.
Jesus operava no tempo divino, no Kairos. A sua programação foi estabelecida pelo Pai Criador antes, muito antes dele aqui estar entre nós, revestido de um corpo material para realizar a sua missão de iluminação, de esclarecimento e de salvação para nós mesmos no autodescobrimento, na autorrenovação, no autoaperfeiçoamento que compete a cada criatura, como ele lembrou, a cada um segundo as suas obras. Ele veio dar os caminhos, ele colocou os princípios, ele deu o norte, a interpretação da lei do Senhor ao alcance de todos. O meu evangelho é para toda a gente, é para todos os povos. No evangelho, Cristo atende ao tempo do Pai, para a sua missão sacrificial. Mas para o homem, o tempo está sempre pronto para a prática do bem. E a conclusão prática de tudo isso? O presente é o campo permanente de edificação do Evangelho. É por isso que Emmanuel diz que o crescimento do espírito, a elevação espiritual ocorre com a dobra dos milênios. Mas é no passo a passo, do instante a instante, do minuto a minuto, da hora por hora, do dia a dia, que nós vamos percorrendo dentro das nossas limitações, mas também da nossa vontade direcionada para o bem e, portanto, boa vontade, é que vamos dando concretude à nossa verdadeira evolução espiritual. Se somos indenes ao tempo, se somos imortais, não esqueçamos que a matrícula da reencarnação tem um tempo muito curto. São poucas as tarefas que nós devemos realmente nos dedicar, ainda que estejamos tocando um conjunto muito maior de possibilidades e de movimentos que possam repercutir no nosso desenvolvimento. Existe um eixo programático para a nossa reencarnação. E nesse eixo, o que nos é pedido é sempre o possível, é sempre o necessário, é aquilo que está ao nosso alcance e que devemos realizar pelo Cronos neste instante, no momento presente. Presente este que é a continuidade de nós mesmos onde quer que nos encontremos. Estamos no momento presente de um estágio temporal da vida biológica. Retornaremos dentro de algum tempo para a erraticidade. Lá teremos uma nova continuidade de nós mesmos, nos renovando sempre no presente mesmo no mundo espiritual. Sempre terá o momento do instante, o momento do agora. E é este momento que o nosso livre-arbítrio pode manusear. É ele que nós podemos exercitar. Temos a compreensão, temos as possibilidades de realizar. Então, que esta compreensão reflexivamente nos leve a melhores escolhas, ao redirecionamento dos nossos passos. Não há momento ideal, não há um momento futuro. A transformação ocorre agora, ocorre neste instante, nesse exato momento. E neste exato momento que estamos igualmente refletindo, algo já passou para o passado. Desde quando começamos a apresentar a lição de Emmanuel sobre o capítulo 7º, do versículo 6º de João. Né? A oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. É por isso que o Evangelho é a luz do mundo, como Jesus, a luz do mundo e o pão da vida. Ele trouxe uma estrada luminosa para nos tirar das sombras e da escuridão e podermos caminhar firmes na direção que leva ao nosso Pai Celeste. Existem aqueles que não fazem um bom uso das oportunidades, dos recursos que estão ao seu tempo. E tudo reclama trabalho, tudo reclama doação, que consome, que nos causa
fadiga, cansaço. Mas nada chega para nós como esfregando a lâmpada do gênio para que, no milagre, tudo aconteça em nosso favor. O Senhor quis operar o despertamento da nossa consciência a par e passo, passando pelo nosso mundo íntimo e trazendo com o nosso esforço os produtos que nós mesmos vamos nos beneficiar e beneficiarmos a todos que estejam ao nosso alcance. O trabalho, então, que é uma lei natural, diz que existe uma queixa comum para o mau trabalhador. Nunca está satisfeito e vive lamentando as condições. Que vida ruim! Os preços não param de subir. Dizem que a inflação está muito baixa, mas quando eu vou no mercado, não é isso que eu vejo nas prateleiras. O meu empregador, o meu patrão, não consegue olhar e ver as minhas qualidades. Eu não tenho as compensações que mereço, né? Ao seu lado, ele está cheio de seres que não o compreendem. Então, este mau trabalhador é uma queixa contínua. Ele joga sombras e cinzas onde a própria luz já se encontra e ele, pela sua incúria, pela, digamos assim, pela sua inconformidade, termina tornando sombras no entorno de si mesmo. Ele normalmente usa a terceirização, culpa os instrumentos, o clima e os outros pela sua inação. Nunca é dele a responsabilidade, menos ainda a culpa. Sempre os outros estão a criar os empecilhos, os obstáculos que o impedem de caminhar. E, junto com isso, a cegueira espiritual de não querer entender e compreender o que claramente o Evangelho coloca ao alcance de todos e de cada um. Já aquele que tem na visão mental, no condicionamento mental, a busca do que é positivo, a busca do que vai para a superação e engrandecimento, esse tem uma compreensão profunda da vida. Entende que o sentido espiritual da oportunidade recebida ocorre a cada momento e está ao nosso lado, no nosso meio e ao nosso alcance. Ele valoriza, respeita todos os elementos e possibilidades sem despender das emoções, né? Sem depender das emoções. Ele sabe que, racionalmente, ele tem que movimentar determinadas pedras, determinados insumos, determinados objetos e recursos que estão ao seu alcance, para que ele, interagindo de um modo operoso, possa obter melhores resultados e resultados que se estendem ao crescimento do meio material e especialmente dos conteúdos espirituais. Ele tem equilíbrio emocional, mantém igual contentamento na aspereza da semeadura e na colheita. Planta o mesmo entusiasmo às frutas do frio e do calor. É amigo da natureza e aproveita as lições. Olha que neste caso, não é ele exatamente agindo, é a percepção, é o modo como ele olha tudo que está ao seu derredor e ao seu alcance. E procura extrair a melhor forma de tirar proveito, de operar positivamente, para que isto sirva em seu benefício e em benefício de tantos quanto ele possa auxiliar. Existe uma pedagogia para o crescimento do espírito, e a reencarnação é o conjunto mais explícito que nós podemos observar e entender como condição propiciadora ao desenvolvimento do espírito. Ela consegue pegar o mal e transformar num ser muito avançado com o passar do tempo, das experiências, das possibilidades de outras reflexões, do modo diferente de agir dessa pessoa ao longo das experiências. Ele tem a iluminação,
ele tem as boas intuições, ele tem as revelações, ele tem o auxílio direto daqueles que estão ao seu lado e o auxílio mais indireto dos que estão na dimensão espiritual que o acompanham a cada momento. A reencarnação, ela vem com um planejamento cuidadoso e não evento casual. Cada existência é projetada para atender às necessidades evolutivas específicas. Cada um tem o seu programa. Cada um tem o seu conjunto de realizações que o trouxe até aqui. E tudo é sopesado, é estudado e feito um planejamento rigoroso e eficiente para que nós prossigamos quando aqui estivermos matriculados, como estamos agora, nós, os que estão do lado de cá. As oportunidades incluem desafios e vínculos educativos, obstáculos, limitações e relacionamentos complexos estão presentes na vida de todos nós. São ferramentas pedagógicas intencionais. Cada um está na família que lhe proporciona os meios mais efetivos dele crescer. Ele está na sociedade do tempo da reencarnação que lhe é mais favorável. Ele está no país, ele está na cidade, ele está no bairro, ele está no meio e nos locais de trabalho e dos estudos que fez, que num conjunto de meios e circunstâncias o favorece. Se nós dissermos, olha, eu seguramente não estou na família correta, me colocaram numa família inadequada, eu não estou vendo, não estou utilizando as minhas melhores reflexões, eu estou com o comportamento do mau trabalhador. E aí eu preciso corrigir, porque todos nós somos frágeis, somos imperfeitos, somos fracos, com vontades ainda muito vacilantes. A oportunidade é um binômio, dádiva e responsabilidade. A cada um e a cada qual o que foi dado, mais será cobrado. Então, se nós temos as dádivas da oportunidade, nós temos a responsabilidade de bem dela empreendermos. E responderemos pela incúria, pela preguiça, pela transferência que nós queremos fazer nos momentos aziagos, nos momentos das travessias difíceis. Cada existência constitui um projeto de trabalho para o bem, visando a reconciliação com o passado e o plantio do futuro. André Luiz alerta sobre a necessidade da prática dos ensinamentos, evidenciando que o conhecimento sem aplicação prática representa desperdício da oportunidade de servir. Isso está lá nos domínios da mediunidade. E a reencarnação é sublime oportunidade para a reparação de erros e aquisição de novos valores. Em Missionário da Luz. Então, veja, existe uma pedagogia para que essas oportunidades colocadas por Deus ao nosso alcance façam sentido e uma razão de ser. E essa visão, ela não está afastada das convergências científicas. Existe um ramo da psicologia criada por Viktor Frankl, que quase todos conhecem, que foi aquele condenado e cativo nos campos de concentração nazistas e que sobreviveu. Ele criou uma terapia chamada logoterapia. E ele, pelas duríssimas lições que ele aprendeu no campo de concentração nazista, diz que mesmo que as adversidades o cercam, o ser humano possui liberdade de atitude. Diante de qualquer circunstância, ele tem a vontade de sentido, que é a motivação primária, e responder à vida com responsabilidade transforma sofrimento em conquista. Ele sabia que, mesmo naquelas condições, ele tinha um espírito livre,
e ele tinha uma vontade férrea de que ele iria superar aquela adversidade até o instante que Deus assim o permitisse. E tanto permitiu que ele pôde colocar em um livro fantástico esta visão de superação, de liberdade de sentido, mesmo quando ele não tinha direito de movimentos, de escolhas quase que externa nenhuma, a não ser a canga obrigatória de uma escravidão perversa. Ele venceu a si mesmo. Ele venceu a si mesmo, colocando em prática a visão de olhar o que eu posso extrair do bem e de positivo, mesmo com experiências e momentos difíceis. A mindfulness, que é a tua atenção plena, é a parte da ciência que confirma que focar no momento presente reduz ansiedades e melhora a clareza mental, validando a importância do aqui e agora preconizada por Emmanuel. Se eu coloco N preocupações sobre o que possa vir a ser, sobre desdobramentos desse e daquele já ex, eu estou colocando uma carga emocional que pode me inibir a fazer o que está no presente e que é muito mais leve e muito mais equacionável. Mas se eu empilho toda a sucessão dos eventos que eu antevejo e dos riscos que eu vou correr em cada etapa, eu estou me sobrecarregando e deixando de ter a visão do momento presente, deixando de realizar como poderia de um modo melhor no agora. Existe, então, uma convergência. O momento presente não é apenas tempo cronológico, mas um espaço sagrado de sentido e serviço, onde a evolução espiritual efetivamente acontece. Acontece com cada um de nós. Se nós que fomos criados simples e ignorantes, e que pela lei de progresso, com os movimentos, com a lei de ação e reação, com métricas que nos são desconhecidas, até chegarmos nos planos da razão, nós atravessamos todos os obstáculos entre erros e acertos e chegamos na condição hominal, onde Flaccus diz, em Libertação, que estamos precisamente há 40 mil anos. Mas lembrando que Emmanuel, em Evolução em Dois Mundos, diz que, em média, o espírito que está na humanidade da Terra, matriculado nas reencarnações, tem cerca de, pelo menos, 1 bilhão e 500 milhões de anos, 40 mil anos. É um lapsozinho que acabou de acontecer na nossa grande realidade. Então, nós estamos utilizando os mecanismos e as funções da razão, propiciadora de um desenvolvimento nunca antes vistos na nossa trajetória, especialmente nas últimas décadas, em que a tecnologia no processo material, nas funções biológicas, tem tido avanços extraordinários. Estamos ainda meio paralisados no progresso do campo da moral e da ética, e que poderíamos ter avançado muito mais se dessemos mais vez ao Evangelho do Senhor. Essa convergência de trazer o espaço sagrado significa que ninguém está no acaso. Nós não estamos à deriva. Existe um ordenamento superior que é imperativo para toda a vida. Ainda que eu, na minha rebeldia, queira retardar, queira semi-estacionar, nem isso eu tenho o direito de ficar indefinidamente. Chegará um momento que os mecanismos internos chegam à minha mente e eu vou decidir que aquilo não é bom para mim e que vou querer me movimentar e sair daquele estado de inércia para um estado de movimento que agregue novos valores e que se multipliquem novas oportunidades no futuro. Todos temos salvação. Todos iremos evoluir, como diz o Livro dos Espíritos. Um dia seremos espíritos superiores. Um dia alcançaremos o estado de espíritos puros, porque as leis do Senhor propelem a criatura para andar na sua direção.
Os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir. Ressalta com muita propriedade Emmanuel neste capítulo 73 que estamos percorrendo aqui aos poucos. Quais as implicações práticas, então, da vivência espírita contemporânea? Converter a rotina em serviço transformador de ambientes comuns, na família, no trabalho, na casa espírita, na comunidade, em campos de atuação do bem. Todos nós podemos utilizar todos esses recursos de um modo favorável, de um modo construtivo, com um olhar positivo e ensejando ações beneméritas, ações que sustentam o progresso pessoal, mas também progresso coletivo. Critérios de aproveitamento de oportunidade. Quais são, então, esses critérios? A constância no esforço, responsabilidade assumida, responsabilidade a ser cumprida. Perseverar na boa direção escolhida, né? Humildade no aprendizado. Nós hoje, com as nossas bagagens, em face da realidade, em face da própria incomensurabilidade do meio material, tanto do macro, olhando o cosmos, como no micro, mergulhando dentro do átomo, são tão volumosas e tão extraordinárias as coisas que estão postas na criação, no meio material como suporte ao desenvolvimento do espírito, que nem conseguimos ainda perceber direito a grandiosidade da consciência espiritual de que todos somos formados. Então, termos humildade que nós, se relativamente destes 1 bilhão e 500 milhões de anos, que é um nada na imortalidade, já temos tanto conhecimento, imagina qual o incomensurável de conhecimento que está à nossa frente. Ter, pois, a humildade, ter, pois, os cuidados e cautelas com as declarações de verdades, com as bengalas que estejamos utilizando para sustentar as nossas escolhas, que nós tenhamos muita humildade para estarmos dispostos a reaprender, a recolocarmos posições, a colocarmos outras posições melhores que estamos vendo nas experiências positivas, como quando mergulhamos um pouco, hoje já na história de um Francisco de Assis, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco. São milhares e milhares de outros. E milhares de outros, muito mais que estão na erraticidade, como os nossos mentores, como os programadores dos nossos programas de crescimento, estão na espiritualidade, né? Então, o aprendizado, ele vem com a abertura que se coloca na mente para tocar o novo. E aí São Paulo foi sábio, quando ele diz, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5º, nos versículos de 19 a 22, não tenha receio de lidar com o novo. Retenha tudo e fique com o que seja de melhor. E se abstenha de toda forma do mal. Então, ter a humildade de aprender sempre, de tirar os preconceitos, de tirar a tirania de culturas que muitas vezes são impeditivas da nossa libertação e autotransformação. Então, com tudo isso, sejamos sempre cooperativos. Sejamos sempre dispostos a partilhar, compartilhar, dividir, porque todas as vezes que estamos sendo causadores de um bem que está beneficiando alguém, este bem está se multiplicando
como diz Joana de Ângeles, né? A meta final, servir em nome do Cristo, aqui e agora, como fazem todos os nossos mentores, como fazem todos aqueles que estão nos planos mais elevados da vida, ajudando a nós outros que estamos na retaguarda. E superando a tendência de esperar condições e ideais do futuro. Olha, quando eu me aposentar, eu vou realmente trabalhar em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. Esse é um erro de perspectiva. Nós estamos lidando com algo que não está ao nosso alcance e que nem poderá se concretizar. Insensato, não sabes tu que hoje mesmo tua alma será recolhida pelo nosso Pai, quando Jesus fala na parábola do produtor rural? Estava prevendo que no ano seguinte ele teria 2 vezes mais sementes e frutos a guardar nos seus celeiros e seria, portanto, mais rico. E naquela mesma noite ele foi chamado em retorno para a pátria espiritual. Quem de nós sabe o que de fato acontecerá no segundo seguinte após este momento? Todos temos a presunção, a pretensão, o desejo de que seja uma sequência que nos dê oportunidades continuadas de continuarmos a crescer. Mas nós não podemos dizer que só vamos praticar o bem num futuro se determinadas situações se apresentarem agora, porque podemos, primeiro, estar perdendo a oportunidade de realizar o agora, que é onde nós podemos manejar. E depois, nem chegarmos neste tempo, porque o nosso programa reencarnacional poderá ter sido interrompido. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor aqui e agora. É o que aproveita. É o que todos devemos melhor refletir. E temos bagagem para isto, temos conhecimento suficiente para refletirmos cada vez mais sobre esse chamamento e atenção de Jesus. Aqui eu vou deixar para uma leitura, porque eu vou deixar no grupo reflexões que nós podemos fazer. 4 reflexões foram anotadas aqui, que serão auxiliares, como aquela metodologia de Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, para a gente repassar durante o dia tudo o que fizemos e qualificar, para corrigirmos, para não repetirmos os erros e para incluirmos atitudes positivas não ainda realizadas. Vamos deixar esta reflexão e diálogo com o grupo aqui da CEF. E chegando então nos caminhos finais do nosso encontro, Emmanuel diz que o tempo está pronto. O tempo humano está sempre pronto para o bem. A oportunidade não é um acaso, mas uma lei de amor e progresso que nos convida a servir aqui e agora, edificando o reino de Deus em nós mesmos. Edificando o reino de Deus em nós mesmos. E somos convidados a realizarmos ainda agora e depois uma ação prática que coloque em movimento o que ainda não fizemos e que podemos, e que está nesta direção, enriquecendo o agora com novas e melhores escolhas e realizações. Aqui nós temos a bibliografia, né, do Livro dos Espíritos, do Caminho, Verdade e Vida, que é o eixo central da nossa reflexão, do Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade. E, fora da doutrina, o Viktor Frankl, em busca de sentido, e o Kabat-Zinn, Jon Kabat-Zinn, atenção plena para iniciantes, atenção plena para iniciantes. Quando queremos fazer uma programação de reformulação de vida, de readaptações,
Então, nós estamos iniciando um novo modo de olhar, uma nova maneira de caminhar e de realizar. E que Jesus proteja a cada um, iluminando os caminhos e assegurando que a providência divina nos cerque cada vez mais com novas e melhores oportunidades. E damos graças a Deus. Agradecemos a palestra na noite de hoje e pedimos ao querido amigo Carlos Alberto que também faça a prece de encerramento da primeira parte das atividades dos trabalhos da SEB na noite de hoje. Agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade do dia de vida que nos foi concedido, da iluminação que vem do mais alto pela revelação, a começar pelos tesouros do teu Evangelho, que abrem caminhos iluminativos para todos nós. Das janelas de oportunidade que a doutrina veio em reforço e em expansão de compreensão. De todo o acervo dos conteúdos da literatura complementar séria, que nos ajuda, exemplificando por vivências exitosas, por travessias difíceis de irmãos nossos e as consequências, mas acima de tudo, que o eco, que nesse momento ecoa do nosso mundo interno, em busca das luzes que Deus nos oferta, que sejam cada vez mais firmes, aumentando a nossa coragem, reforçando a nossa disposição para bem escolhermos e melhor agirmos no que esteja ao nosso alcance, certos de que o momento em que estamos vivenciando é onde os acontecimentos nos levam, propiciando os reparos do passado, as bases de um futuro melhor e reafirmando os caminhos que tornam a vida cada vez mais fácil, mais harmônica, mais venturosa. Examinemos, sim, os motivos das nossas aflições e roguemos ao Senhor a sua misericórdia infinita, que não pelos nossos merecimentos, pelo amor infinito, que evola e envolve a todos, que minore as nossas dores, que fortaleça a nossa vontade, para que novamente nos levantemos e andemos na direção que importa, que é a direção apontada pelo Evangelho do Senhor. E por tudo isto, nós damos graças neste recomeço de ano, em que novas páginas de futuras realizações estão abertas, nos convidando a melhor preenchermos cada uma delas pelas realizações do presente, certos de que estamos recebendo as melhores intuições, de que amigos espirituais nos acompanham e que ninguém está aderido. Graças ao Senhor, graças a Jesus. Gratidão, mano querido. Até uma próxima oportunidade. Pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte das atividades. Passaremos agora ao passe para aqueles que assim o desejarem. Boa noite a todos. Bons trabalhos para as equipes e boa recepção a todos que aí se encontram.